Aparecendo para vocês aí, certinho? Então, vamos lá. PDCA, tá? Isso é uma das nossas aulas que está lá dentro do nosso método gravado. Aprimore os processos e crie padrões e eleve o patamar da sua empresa. O que é o PDCA? O ciclo PDCA, que é o Plan, Do, Check e Action, é uma técnica de resolução de problemas utilizados para melhorar os processos empresariais. O ciclo PDCA é composto por plan, de planejar, definir o problema ou objetivo que deseja alcançar e projetar um planejamento e estratégia para resolver aquele problema. Depois você vai no do, que é executar ou fazer. Você vai implementar as ações que são necessárias para cumprir o planejamento e fazer as mudanças em pequena escala para testes. Depois você vai para o check. Você pegou um problema, você identificou aquele problema, criou um plano de ação para resolver aquele problema, e agora você vai checar se, quando aquele problema acontecer e aquele plano de ação foi executado, se ele vai ter sucesso, para depois você ir para a última etapa, que é padronizar. Observe os resultados das mudanças, escolher e usar as métricas certas para descobrir a eficiência, o que funcionou e o que não funcionou. Agir. Agora você vai adotar as mudanças que funcionaram, você vai pegar dentro do planejamento tudo que deu certo e funcionou na hora que foi executado, e você vai criar novos planos para consertar o que ainda não está funcionando. Então, todo novo gargalo, você vai utilizar esse mesmo padrão. Então, a gente chama de ciclo PDCA, porque é uma melhoria contínua, beleza? Então, quais são as vantagens de utilizar o ciclo PDCA? Você vai reduzir o desperdício e aumentar a eficiência do processo. Você vai simplificar os processos e minimiza os erros, tá? Ajudando a criar procedimentos operacionais padronizados. Você vai utilizar uma técnica versátil e dinâmica, podendo ser usada para vários casos em todos os setores. Você vai desenvolver, né, fazer o desenvolvimento de produtos de gestão de qualidade, e é uma metodologia eficaz que oferece uma visão dos principais processos e captura dados para comprovar os resultados. Então, você vai ter tudo documentado, desde o problema, a execução, a validação e a padronização. Passo a passo de como fazer o PDCA. Você vai reduzir o desperdício, né, para aumentar a eficiência do processo. Deixa eu ver, você vai simplificar os processos e minimiza os erros, ajudando a criar procedimentos operacionais padronizados. Técnica versátil e dinâmica, podendo ser usada para vários casos em todos os setores, como desenvolvimento de produtos e gestão de qualidade, e a metodologia eficaz, que oferece uma visão dos principais processos e captura os dados para comprovar os resultados. Então, como que é o ciclo PDCA? Vamos lá. Primeiro é o plano, começa daqui, tá? Identifica o problema, você descobre por onde ele começa, planeja as melhorias e cria um plano de ação. Então, o Cláudio, tá me ouvindo? Se quiser citar um problema para a gente colocar aqui como em modo prático, a gente pode criar aqui juntos para vocês entenderem na forma prática como que funciona aqui. Tem algum aí que você quer citar de exemplo? Opa, não sei se o Cláudio está me ouvindo. Opa, estou ouvindo sim, André. Sim, tudo jóia? Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, assim, eu penso no PDCA para, acho que, implementação de uma equipe, né? Então, eu gostaria de ouvir de você, assim, como que a gente pode usar isso para a criação dessa equipe, para quem está trabalhando sozinho e quer contratar o primeiro funcionário, dar o pontapé inicial aí nessa criação de equipe, né? Sim. Vamos lá. O que você vai utilizar? Primeira coisa, você vai já começar a pensar nas suas ações internas que você faz, porque tem muita coisa que você já padronizou, entendeu? Sua empresa, Cláudia, de qual setor é? Tecnologia também? Suporte TI? Suporte, helpdesk, isso. Isso. Então, vamos citar um exemplo aqui de uma implantação de servidor, por exemplo. A gente identificou o problema que, quando você vai implementar um servidor, você não tinha um escopo de um projeto, certo? Tem muitas pessoas que vão implementar um servidor e deixam para fazer tudo ali no cliente, permissões e tudo mais. O que a gente faz? Um organograma. Então, um organograma, só para o simples fato de você ter organizado um organograma do seu cliente para poder implementar um servidor de domínio, para ter as permissões documentadas, isso já vai te evitar problemas para o futuro.
porque você já vai ter uma documentação de quais as permissões que foram estabelecidas para aquele projeto, fazendo um sprint, né, que é uma das partes aí do Scrum, que é projetos ágeis. Então, vamos supor, você tem um problema que, quando você implementa o servidor, depois, quando você vai ver, você não tem a documentação necessária de qual permissão que era para um colaborador do setor de compras, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o plano de ação que nós vamos criar para resolver isso? Vamos criar um organograma para que a gente consiga ter, de forma visual, as pastas, a sequência de pastas, e as pastas que estão dentro ali, algumas subpastas chaves, e quais permissões que ela tem e quem tem permissão dentro dessas pastas, tá? Porque nisso você vai conseguir criar um processo mais organizado, que amanhã você vai ter um colaborador, ele não vai saber que a funcionária do compras podia acessar a pasta do financeiro, por exemplo. Mas se você tiver um organograma ou uma planilha do Excel que seja contendo essa informação, você multiplica o conhecimento com mais facilidade. Entendeu? Então, vamos lá. Criei um plano de ação, que é, vou criar um organograma para poder registrar as permissões dos meus clientes. Beleza, agora que eu criei o organograma, eu vou envolver as pessoas para executar o plano. Aí eu tenho o meu colaborador, vou apresentar para ele o organograma, para ele entender que toda vez que ele precisar de adicionar uma permissão, editar, excluir ou visualizar, ele vai no organograma e consulta. Aí, quando ele for precisar de consultar, eu vou analisar se toda vez que ele precisar de mexer em alguma alteração, se ele fizer alteração de permissão, ou se ele precisar de consultar uma informação de permissão de algum colaborador, se ele está consultando o organograma que nós criamos. Beleza, agora nós fomos aqui para a ação. Ele foi lá, consultou, deu certo. Então, todas as vezes que ele precisou adicionar a permissão, ele não precisou de ficar ligando para o Cloud para saber nada sobre nenhuma permissão, por exemplo. Então, a gente padroniza isso. Então, toda vez que nós vamos implementar o servidor de domínio, nós vamos colocar ali um organograma definindo junto com o cliente e depois criando um processo padrão de colocar os organogramas para as permissões de pasta do servidor de domínio. Ficou claro? Ficou sim. Beleza, a gente pode citar, isso aqui pode encaixar em qualquer problema que você tiver, tá? Aí vamos supor que no organograma você entendeu que tem a necessidade de registrar uma outra coisa. Você começa o ciclo novamente aqui em Plan do Check Action. Plan do Check Action. Aí você vai para o financeiro e identificou que uma conta não estava sendo paga porque, vamos supor, o boleto não estava no DDA. Você vai criar um plano de ação e depois executa, depois checa e depois faz ação. Aí você vai ver que seu processo de compras não estava eficaz porque a pessoa não pedia um desconto ou não negociava com o fornecedor. Você vai criar o plano de ação em volta disso. Então, essa estratégia do PDCA, ela, você pode antecipá-la usando essa estratégia do se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se meu colaborador bater o carro da empresa, que já aconteceu, do veículo da empresa nossa, sofreu um acidente com um colaborador nosso, entendeu? E foi por imprudência dele. Que aí? Entendeu? Aí o colaborador tem que arcar com parte do custo, a empresa que vai custear tudo, qual que é o plano de ação? Ele vai ter que ligar para quem? Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que inchar o carro? Tem um seguro? Tem uma proteção veicular? Então, o PDCA, ele vai justamente dentro desses processos internos. E aí, quanto mais, Cláudio, você vai padronizando, mais as coisas vão fluindo sem você, tá? Então, a ideia do PDCA é te trazer liberdade, ele é um dos frameworks, né, que a gente trabalha para poder conseguir desprender você do operacional e te levar para o estratégico.